Olá, bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Lembrando que hoje a gente vai fazer a retomada sobre modelagem algébrica de problemas do primeiro grau. Essa é uma aula do segundo ano, aula 10 lá no material digital. Então vamos retomar? Antes, deixa eu falar para vocês um assunto muito importante. Qual é? Nosso objetivo da aula, pessoal, tá? O conteúdo de hoje será a resolução de problemas do primeiro grau, como dito para vocês, e o nosso objetivo é modelar algebricamente uma situação para resolvê-la, utilizando equações do primeiro grau, incluindo aquelas frações, números decimais, positivos e negativos. Vamos para o nosso Vira e Converte, pessoal? Hein, Júlia? Preste atenção, Júlia, João. Lembra do que nós falamos? Isso! Modelagem algébrica de problemas do primeiro grau. Esse é o nosso tema da aula hoje, tá? Mas vamos lá no nosso Vira e Converse. Ana e João. Lembra que eu falei para vocês daquela modalidade, a primeira modalidade paralímpica aqui no Brasil? Que foi a de basquete com cadeira de rodas? Então, presta atenção nessas regras, tá? Dessa modalidade. Lembrando que as mesmas regras dessa modalidade para o convencional, tá? Numa partida, o jogador, ele fez um total de 28 pontos. Prestem atenção. Um total de 28 pontos, tá? Em que ele acertou 2 arremessos de 3 pontos. E o restante da pontuação, ela foi obtida de arremessos de 2 pontos. E aí? E com suas palavras? Vocês podem me descrever para mim e para todos os colegas sobre o que foi envolvido aí nessa situação? Vamos fazer uma situação problema, pessoal? Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. Vamos, foco aqui no conteúdo. Vamos de olho no modelo, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Bora lá? Então, assim, olha, são as etapas da modelagem. Problema de pontuação de basquete. É bem simples, essa é a primeira etapa para a gente não se perder, fechou? Então, como é que a gente vai fazer? Bem, a primeira compreensão é o do enunciado, ou seja, a pontuação total do atleta foi quanto? Quanto, João? Isso, 28 pontos. E a soma dos pontos que ele fez é com os arremessos de 3 pontos e com os arremessos de 2 pontos, lembra? Perfeito. E aí tem a situação 2, que é a identificação da incógnita. Tá? A gente já sabe que o de 3 pontos, né, os arremessos de 3 pontos, e o de 2 pontos, que ele totalizou aí 28 pontos. Mas aí qual fica a incógnita nessa situação problema, pessoal? João? Isso, nós não sabemos. O número de arremesso de 2 pontos, que é a representação, que é o valor que a gente chama de x, lembra? Como, Júlia? Isso mesmo, Júlia. Agora a gente vai para o nosso passo 3, que qual é? Tradução para a linguagem algébrica, para ficar mais fácil para nós. E aí, o que é mesmo uma situação, uma linguagem algébrica? Como? Perfeito, perfeito, Júlia. A Júlia, vocês ouviram o que a Júlia disse? Ela disse que a terceira etapa da nossa modelagem, que é a tradução da linguagem algébrica, fala para todos aí, Júlia. Tá falando baixo, então deixa eu repetir o que a Júlia falou para todos ouvirem, pessoal. A pontuação dos arremessos de 3 pontos, né, a gente vai pegar 2 pontos e multiplicar por 3, né, vou até colocar aqui no nosso quadro para ficar mais visível para vocês, deixa eu ver se está aparecendo. Não está aparecendo nesse momento, tá? Mas eu deixei aqui, olha, no nosso quadro, então fica assim, arremessos de 3 pontos, a gente vai pegar 2, né, que são aqueles arremessos que a gente não sabe, que será a nossa incógnita, lembra? E a gente vai multiplicar por 3, que é de 3 pontos que a gente sabe. E aí a gente vai ter um total de 6, porque 2 multiplicado por 3 é quanto? Isso, Júlia, 6. E aí a gente tem o arremesso de 2 pontos, que é a nossa incógnita. A gente não sabe quantos pontos dá esse arremesso, né? Então a gente vai colocar 2 multiplicado por x, perfeito, João. Que a gente vai totalizar 2x, né? E aí a nossa pontuação total que, quanto? Isso, 28. E aí sim, a gente já formou a nossa situação aqui, ó, nossa situação problema, que é o nosso equação do primeiro grau. Perfeito, João. Que é o nosso 6, né, que a gente obteve com a soma dos arremessos de 3 e de 2, não foi nem a soma, foi a multiplicação. E aí a gente tem mais 2x, que é a nossa incógnita, lembra? E aí a gente totaliza, né, o sinal de igualdade de 28. E aí vocês conseguiram compreender? Não ficou mais fácil? Então vamos para a resolução, então? Pessoal, olha só, a Alice, ela não entendeu as etapas. Vamos, então, um passo de cada vez? Vamos, então, foca aqui no conteúdo, Júlia. E Alice e João, para todos, sala, todos prestando atenção? Perfeito. Então, vai ficar assim da seguinte forma. A descrição matemática da realidade, que é a modelagem, tá? O raciocínio que poderíamos utilizar para resolver o problema do atleta, que pode ser organizado em 5 etapas, tá? E serve como guia para resolver qualquer outro problema, pessoal, tá? Então, fica assim. Primeiro, qual é? Alguém lembra? Como? Isso, a compreensão do enunciado sempre, né, aquela base, a gente pegar o enunciado e fazer aquela leitura, certinho. Qual é o passo 2? Identificação da incógnita, isso, aquele que a gente ainda não sabe qual é o valor, vai ser a nossa
incógnita, perfeito. E aí, a outra, a terceira, alguém? Como, João? Perfeito, é a tradução para a linguagem algébrica, pessoal, né? Que aí a nossa equação dada, aqui, olha, perfeito. Tá vendo? Vocês, a maioria aqui da sala, eu vi que tá tinindo. Tem mais etapa, gente? A quarta, né? E qual é a quarta? A resolução da equação, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E tem alguma outra? Qual é? Isso, Alice, eu vi que você entendeu muito bem, parabéns. É a interpretação da solução, pessoal. Então, vamos lá para a solução? E é claro que a gente não pode esquecer de um dos passos da modelagem de um problema matemático, que é identificar o quê, turma? Isso, segundo ano. Identificar a incógnita, perfeito. Isso significa reconhecer qual é o valor, perfeito, né? Ou seja, o desconhecido e o dado no problema. E aí a gente lacra, a gente passa para a resolução, muito bem. Após vocês terem passado, então, por essas 5 etapas aí da resolução, o que vocês não podem esquecer, turma, que eu deixei aqui para vocês e tá no material digital de vocês. É quando estiver resolvendo aí um problema matemático, tenha certeza de estar passando por todas as etapas, para que realmente aí não tenha nenhum erro. Mas se vocês estiverem em dúvida, chama a professora, ela vai te ajudar. Então, vamos retomar aqui de olho no modelo? Vamos fazer agora a nossa resolução, pessoal? Aqui eu já deixei prontinho, tá? Faz parte do material digital de vocês. E lembrando que sempre quando vocês estiverem fazendo a tarefa de vocês, dá uma lida lá na tarefa, pega o caderno, dá uma revisada no que a professora passou, tá bom? E aqui vamos para a nossa resolução. Olha só, pessoal. Então, ficou assim, a nossa multiplicação de 6, né, que deu 2 vezes 3, que deu 6, né, então aqui a gente já montou, sabendo que deu 6 pontos, né, do jogador aí de basquete, lembra do nosso situação-problema, do nosso caso? Isso. Aí a gente tem a nossa incógnita, perfeito, e aí nós sabemos que está lá no enunciado o quê? O total de pontos. E aí fica fácil, a gente vai fazer aqui a nossa resolução da equação do primeiro grau. Lembrando que eu sempre falo o que para vocês nessa resolução do primeiro grau? Se atenta, pessoal, no sinal de igualdade, vocês sabem que sempre tem o lado do primeiro membro e do segundo membro. Para quê? Para sempre que vocês forem fazer a resolução, deixe reservado o primeiro membro, por exemplo, para aqueles números que estão com a incógnita, né? Ou seja, que estão ali com aquelas variáveis, com as letras. No nosso caso é o 2x. Lá no segundo membro, depois do sinal de igualdade, o que vocês irão fazer? Colocar os números em nossos números independentes, né? Que no caso aqui é o nosso 28, ele vai ser 28, né? Não vai mudar, porque ele vai continuar no membro dele, no segundo membro. Mas o que muda aqui, pessoal? Isso, Júlia, o 6. Por quê? O 6 aqui, que ele está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro, ele vai passar como? Isso, ele vai mudar o sinal dele. Aqui ele está positivo, ele passa negativo. Sabendo, então, que eu vou fazer aqui ó, uma subtração. Então, eu tenho 28 e vou subtrair por 6. 28 menos 6 vai dar 22, certo? E aí, sabendo que do outro lado do meu primeiro membro está o quê? A minha incógnita. Lembrando, sempre que eu tenho um número, olha só, acompanhado pela letra, pela variável, pela incógnita, sempre que eu tenho eles dois juntos, existem algo em comum entre eles. O quê? Certo, João. Significa que eles estão multiplicando. Vou usar a multiplicação agora? Não, eu não vou usar, mas eu preciso saber? Sim, eu preciso. Por quê? Eu vou passar essa minha incógnita, o número que está nele, para o segundo membro. E se eu vou passar para o segundo membro, se ele está multiplicando aqui, eu vou passar como? Isso, Júlia, Alice, perfeito, as duas responderam certinho. Eu vou passar dividindo, ou seja, ao contrário da multiplicação é a divisão. E aí, se eu tenho 22 abóboras que eu vou dividir para 2 pessoas, quantas abóboras para cada pessoa? Quanto, Sala? Perfeito! 11 abóboras para cada pessoa. Eu vi que esse conteúdo, vocês já estão na ponta da língua. Agora é só a gente resolver os exercícios que estão lá no material digital e está no Tarefa SP de vocês. Bora lá resolver?